Fala aí, galera, como que é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus, mais uma semana, a gente sempre em continuidade. E hoje a gente tá aqui num quarto mais fechado, mais caseiro assim, por causa que tá um tempo de chuva, a gente não quis arriscar ir pra rua e poder danificar algum equipamento, né? E obrigado por você que tem acompanhado os nossos vídeos. Obrigado mesmo de coração. Espero que você esteja sendo abençoado. E se é o primeiro vídeo que você está vendo, saiba que tem mais outros vídeos para você poder estar procurando e vendo aí nessa playlist nossa que chama Ancora Santa, desse quadro. E vamos lá então, vamos para a palavra. Eu acho que eu queria começar a falar hoje um pouco para vocês ficarem atentos à Trindade dentro da palavra, assim. Deus, eu estava lendo o Evangelho de João, eu leio todo dia, eu leio a Bíblia e agora que eu estava terminando o Evangelho de João, no capítulo 21, Deus me atentou ali para uma situação que revelou a Trindade. E assim, talvez nem todos saibam, mas uma maioria deve saber que o número 3 na Bíblia, na Bíblia inteira, ela significa a Trindade, que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo, certo? Então, tipo, eu tava lendo essa passagem de João 21 e Deus começou a falar comigo ali. E me lembrou de outras coisas, outras situações que eu quero compartilhar com vocês. Então, para começar, eu quero começar lendo aqui Marcos 10, 17 e 18, para a gente começar esse raciocínio. Ó. Então, Marcos 10, 17 e 18. E colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhou-se e indagou: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. E, assim, o que isso me fez pensar? Todos nós temos um chamado, certo? A vontade de Deus para nossas vidas. Que nem eu estava conversando com o Euron um pouco antes da gente gravar o vídeo. Ele estava me falando que ele sente que o chamado dele é um chamado evangelístico, de ir para as praças e falar com o pessoal de Jesus. E é isso mesmo, mostrar Jesus para os mendigos e para as pessoas que passarem nas praças. E eu contava para ele que eu tenho esse aspecto um pouco mais missionário, de viver com Deus, de sair daqui da minha cidade e ir para o Nordeste, ir para as nações e tal. Então todos nós temos um chamado nas nossas vidas. E o chamado de Jesus, que é muito legal que a gente pode aplicar ele sendo um chamado missionário, porque ele deixou o lugar que ele estava e veio para a Terra, mas o chamado dele era um chamado de se entregar por nós, pagar o preço pelo pecado. Então nesse momento, Deus, o próprio Jesus, que também era Deus, ele não poderia falar que ele era bom, porque ele não tinha cumprido o chamado dele, né? Então, tipo assim, ele falou isso: ninguém é bom senão um, que é Deus, o meu Pai, porque ele não tinha cumprido. Porém, depois que ele cumpriu, ele virou Deus plenamente. Tanto é que ele teve um corpo diferente, um corpo que atravessava a parede e tal, e ele já tinha consumado aquilo que ele tinha vindo para fazer, né? Então, é isso, assim, ele era Deus já nesse momento. E aí eu lendo lá João 21 e tal, e tentando ali, lendo como todos os dias, Deus me atentou pro versículo ali, a partir do versículo 14, que fala assim, ó: E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Na hora que eu li isso, eu lembrei e falei, pô, três significa que Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E comecei a pensar quais foram as outras vezes que Jesus apareceu para os discípulos, já que João está falando que foi a terceira vez. E aí eu lembrei, e depois fui procurar na Bíblia onde era certinho, que as três vezes elas estão lá descritas em João 20, do versículo 11 ao 27. E ele é um episódio que Jesus aparece para Maria e avisa que vai aparecer para os discípulos. E depois ele aparece para os discípulos e eles creem, né? Ele fala assim, vai e avisa todo mundo que eu vou aparecer. E aí eles se reúnem e Jesus aparece. Só que quando Jesus aparece, Tomé não está no meio deles, essa a primeira vez. Então Jesus vai embora, depois de 8 dias ele aparece de novo, onde Tomé está. A segunda vez que ele aparece para os discípulos. E aí tem aquela velha história que Tomé, né, duvidou, e aí quando Jesus aparece ele mostra as mãos e deixa Tomé tocar nele, assim, aí ele crê. E aí então tem essa terceira vez que eu vou contar um pouco o que aconteceu. Nessa terceira vez,
os discípulos, eles se reuniram assim, era Tiago, Pedro, João e Tomé, se reuniram para ir pescar. E eles foram juntos pescar e não pescaram nada, né? Aquele velho costume assim, né? Que a Bíblia sempre fala que eles não conseguem pescar, é engraçado. Mas eles não conseguiram pescar para se alimentar. E aí Jesus aparece na praia, só que eles não reconhecem que é Jesus ainda. E ele fala para eles, vocês conseguiram pescar alguma coisa? E eles respondem, não, a gente não conseguiu. Aí ele fala, então, Jesus fala para eles, então joga a rede do outro lado do barco. Quando ele fala isso, João reconhece que é Jesus e fala para Pedro. E Pedro, como a gente sabe que ele é todo eufórico e ele já age assim, meio que sem pensar, já vai para cima, ele já se veste, já pula na água. Isso está tudo escrito lá em Mateus 21, desde o começo. Ele já pula na água e já vai ao encontro de Jesus. E aí, Deus me atentou para o versículo 7 de Mateus 21, né? Que está escrito exatamente isso que eu falei para vocês. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando o Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica e lançou-se ao mar. E aí eu aprendi o quê? Que quando a gente encontra Jesus, a gente deve ir de encontro com ele. Foi assim também da outra vez com Pedro, quando Jesus vinha caminhando sobre as águas, e Pedro foi ter com ele, né? Que lá naquele episódio a gente aprende sobre seguir Jesus, ir para onde ele está, não ter medo das ondas, não ter medo das coisas, e mesmo quando a gente cair, Jesus ele levanta a gente. A gente aprende isso. Então, é muito bacana assim que a Bíblia ela vai ensinando. Só que aí o que Deus me atentou realmente, para a gente já estar concluindo, depois disso, no versículo 15, João escreve assim, ó. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele disse, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Então aí no 16 e no 17, ele vai perguntar 2 vezes mais para Pedro se ele amava. E Pedro vai falar, sim, eu amo, Senhor. E ele vai falar, então apacenta as minhas ovelhas. E aí o que Deus falou para assim, que trouxe no meu coração? Que as 3 vezes é como se o Pai, o Filho e o Espírito Santo estivessem perguntando para Pedro, Pedro, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Porque naquele momento Jesus ele já era pleno, ele já tinha cumprido, ele já era Deus. Então é como se os 3 precisassem saber que Pedro queria. Então eu quero dizer isso para você, fica atento a Trindade na palavra, a Trindade na sua vida, no seu relacionamento com Deus. E só para fechar, para a gente concluir, fechar com chave de ouro esse raciocínio, na minha vida eu tenho entendido que Deus tem 3 faces, assim, em vários momentos, por causa da Trindade, porque eles são 3. Mas nessa situação, e também em outras, a gente percebe um Deus Pai, que é aquele paizão mesmo que se preocupa com a gente. A gente percebe um Jesus, que a Bíblia diz que ele é o nosso noivo, lá em Apocalipse, e um amigo, que é o Espírito Santo. Então agrade Jesus nas 3 áreas, quando ele te perguntar, igual ele fez para Pedro, sabe? Ele perguntou, Pedro, você me ama? 3 vezes. Ele pode estar te perguntando algumas coisas e responda para ele em todas as áreas da sua vida. Amém? Espero que esse vídeo tenha te edificado e até semana que vem. Valeu, um abraço.